Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre Guerra Civil Marvel, que é o quadrinho que meio que inspirou o terceiro filme do Capitão América, que meio que é um filme também dos Vingadores, né? Mais do que um filme só do Capitão América. Mas, enfim, isso aqui é a história original, que é uma das melhores histórias da Marvel de todos os tempos, justamente porque ela foge muito dos padrões que a gente está acostumado de histórias de super-heróis, mantendo todo o clima, mantendo toda a abordagem, mas com realmente algum nível de singularidade na narrativa. Então esse vídeo aqui é uma análise de um escritor. Eu vou falar os pontos da história que eu achei mais interessantes, não vou dar spoiler nenhum. Então, se você não leu ainda esse quadrinho, você pode decidir se quer ler ou não até o final desse vídeo. E se você também é um escritor, também gosta de contar as suas histórias, vou falar aqui alguns pontos bem interessantes que você pode usar também na sua narrativa, seja uma história de quadrinho, seja um livro, seja um filme, jogo, série, curta-metragem, etc. Então, confere até o final desse vídeo. Se você achar que esse conteúdo merece o seu like, clica no joinha. Se merece atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você também conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então o primeiro ponto assim, que é bem evidente da Guerra Civil, que eu acho que é a temática principal da Guerra Civil e é o grande diferencial, é que é uma história de protagonistas contra protagonistas. Herói contra herói, e que não é uma maquinação de um vilão como... Bom, não vou falar do filme não, tá? Mas enfim, geralmente quando heróis se enfrentam é porque tem algum vilão manipulando a história, ou porque ou é algo assim muito breve, que eles se desentendem, mas logo depois eles entram em algum termo, sabe, bom para os dois lados. E não é o caso de nada disso na Guerra Civil. Aqui é herói contra herói, protagonista contra protagonista. E eu, Bernardo, que sou fã de vários heróis da Marvel, isso foi bem divertido pra mim, porque eu vi assim, gente que gostava dos dois lados do conflito, sabe? Então, ótimo, sabe? Mas a questão é essa, você vê que são heróis contra heróis. Não tem um vilão, sabe, manipulando, não tem nada disso. E é muito difícil, porque por que heróis iriam se enfrentar? E nesse caso aqui, eles se enfrentam até um dos lados sair vencedor. Tem essa questão, sabe? Quem vai vencer? Não tinha opção de não vencer, sabe? Não tinha como ter um meio termo, sabe? Nesse caso aqui, um lado iria vencer, o outro lado iria perder. Então, eu acho que é interessante tanto pela forma como eles criam isso, tá? Como que eles levam a história a esse ponto, o que de fato levou os heróis a discordar ao ponto de se enfrentarem, sabe? E como que eles lidam com isso e as consequências disso. Então, realmente, se você quer uma história, se você quer botar protagonistas para se enfrentar de forma legítima, sabe? Eu acho que isso aqui é o maior exemplo, né, que nós temos na cultura pop, tá? De uma história de herói contra herói para valer, tá? Até o fim, até o último estar de pé. O segundo ponto é a motivação de cada personagem. Lógico, tem dezenas de personagens, mas, cara, cada um deles tem ali uma motivação muito interessante. Então, inclusive, alguns heróis mudam de lado ao longo da história, sabe? Então tem herói que vai começar a história do lado do Capitão América e depois vai migrar pro lado do Homem de Ferro. Vai ter herói do lado do Homem de Ferro que vai migrar pro lado do Capitão América, sabe? E o que motiva cada um deles a estar nessa história? Então, assim, eu posso citar assim, quem tem, óbvio, os motivos maiores, né, os líderes, né, são o Capitão América e o Homem de Ferro, que estão lutando pelo que eles acham que é o melhor pro mundo, né? Esse que é um ponto interessante, os dois querem o melhor pro mundo, mas ao longo da história, quem eu acho assim, se destaca, que eu posso citar aqui, sem explicar também a motivação para não ficar meio também spoiler, o Homem-Aranha é bem interessante, o Quarteto Fantástico, todo o Quarteto Fantástico é bem interessante nessa história, o Justiceiro também é bem interessante. Só esses que eu me lembro assim, que me chamaram mais atenção ao longo da narrativa, tá bom? Então, ver o que motivou cada um dos heróis a escolher um lado
e até a trocar de lado é um ponto, assim, que é muito interessante nessa história. E é muito orgânico para a narrativa, sabe? Mostra como que eles são, óbvio, personagens fictícios, mas eles se comportam como humanos, eles pensam como humanos, sabe? Antigamente, né, os heróis eram só vamos salvar o mundo e ponto final, e vamos derrotar o mal e ponto final. Aqui são pessoas. A Marvel se esforça para trazer isso. Os heróis são pessoas, tá? E eles discordam uns dos outros, eles repensam, tá? Eles têm falhas, eles cometem equívocos, e esse quadrinho aqui traz isso tudo de uma forma assim que até então não tinha sido explorada e ficou genial. O terceiro ponto é o diálogo entre os heróis e o mundo. É muito importante na sua história que os seus protagonistas, seja uma história de qualquer gênero, tá? Tenha um diálogo entre o indivíduo que está ali e o mundo ao redor dele. Nesse livro aqui, o governo está se metendo nos assuntos dos heróis, tá? A opinião pública é posta em evidência em vários momentos, tá? Em vários pontos, a opinião de outros personagens que não são os heróis, né? Que não são super nada, eles fazem a diferença, sabe? No final das contas, os heróis, tecnicamente, eles lutam pelo povo, sabe? Então, nada mais justo do que mostrar também o diálogo entre esse povo e os heróis, sabe? E é isso que esse quadrinho traz. Traz um diálogo excelente entre cada equipe, cada herói e cada equipe de herói, tá? E o mundo ao redor de cada um deles. De como que eles olham para esse mundo, como que esse mundo olha para eles, tá? E como que eles buscam, como eu já falei, né? Como eles buscam o melhor para o mundo. Mas também o que o mundo acha disso, sabe? Porque, mano, muita gente acha que tá fazendo bem pro mundo e eu não concordo com esse bem que eles estão fazendo por aí não, sabe? Isso aí é natural. Se você for ver, se você mesmo parar pra pensar, cada pessoa que se diz benfeitora, e você vai ver se você concorda ou discorda dessas pessoas, na verdade. Então a lógica é um pouco essa. Mas, nesse caso, é um conflito bem mais direto, né? E a opinião pública pesa muito nessa história, e isso é bem interessante. O quarto ponto, para finalizar, é a mudança do mundo ao longo da história e ao final da história. O mundo começa de um jeito, que é o mundo da Marvel, que a gente já tem uma noção de como é que funciona. É um mundo como o nosso, mas com super-heróis que salvam o mundo, a galáxia, o universo semanalmente, né? Mas a forma como eles se relacionam começa a mudar. Óbvio, eles entram em conflito, mas essa mudança já é percebida ao longo da história. E quando um dos lados vence e o outro perde, aí sim é decretado como que o mundo vai funcionar a partir de agora. Sendo brutalmente honesto, isso ficou interessante na Guerra Civil. Eu não gostei tanto como que a Marvel deu continuidade a isso depois da Guerra Civil por vários motivos. A Marvel, quadrinhos fazem isso. Eles mudam o mundo, só que não. E aí o mundo volta a ser o que era antes e depois, sabe? E eu acho isso mega problemático. Mas, ao menos, a proposta aqui foi muito boa. Então, quando você tem que criar uma história, pensa em como é que você vai mudar o cenário ao redor do seu elenco, tá? E lembre-se também de manter as mudanças. Por isso mesmo eu decidi muito tomar cuidado e decidir com bastante atenção quais mudanças vai trazer para o seu mundo para que você siga em frente com essas mudanças, tá? E esse quadrinho aqui, as mudanças são interessantes. Uma pena que a Marvel não deu continuidade a longo prazo para essas mudanças. Então são esses 4 pontos que eu achei mais interessante nesse quadrinho aqui. Recapitulando: herói contra herói, a motivação de cada herói, os diálogos entre esses heróis e o mundo ao redor deles, e as mudanças do mundo ao longo da narrativa, no começo, no meio e no fim da narrativa. Pode-se dizer que Guerra Civil é uma história sobre uma mudança no mundo, né? O mundo está mudando e ele está mudando desse jeito, através desse conflito, né? Até se tornar o que ele tem que se tornar no final. Isso aqui foi muito bem feito nessa história daqui. Então, se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Comenta aqui de que lado você ficaria entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Comenta outras histórias de heróis contra heróis que você gosta.
aqui embaixo também nos comentários, solta o verbo. E vamos também trazer mais histórias com esse tipo de abordagem que interessaram a você, né? Quem sabe também a gente não abre aqui um debate e fala sobre mais histórias desse tipo aqui. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop, às vezes bem misturado, todo dia de 2020. Então, até amanhã.